Aleluias. Queremos falar com vocês sobre ministrar do nosso ser. O tema dessa noite é ministrando a partir do nosso ser, do nosso interior. Está baseado nesse texto de Ezequiel 47. Vamos falar sobre essas águas do trono, ou águas do templo, do trono, como vocês queiram interpretar. Ezequiel 47, amém? Glória a Deus. Acharam Ezequiel? O pessoal do Mício já sabe onde é que está Ezequiel muito facilmente, né? O pessoal está fazendo os testes aí da leitura, da citação dos livros na ordem. Vocês sabem os livros da Bíblia na ordem? Alguém aqui da igreja sabe os livros da Bíblia na ordem? Só pela música? Vamos lá, sem ser pela música, vamos tentar? Por exemplo, vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os 39 livros da Bíblia, acabamos de recitar os 39. Uma salva de palmas para vocês também. Pergunta ao seu vizinho, você se atrapalhou em algum? Pergunta para ele, você se atrapalhou em algum? Se você for entrar no Mício, já vai se preparando, porque uma das tarefas do Mício é você aprender a ordem. Porque como é que pode um estudante da Bíblia não saber a ordem dos livros da Bíblia? Né? Como é que pode nós não sabermos? Vem cá, a Ivna vai citar de trás para frente. Vem cá, Ivna, citar. Ela não quer não, ela sugeriu e não quer. Ok? Amém? Mas faz parte da escola. Se você quiser, você já vai aprendendo. Tem inclusive músicas que ensinam essa ordem dos livros. Todos acharam? Ezequiel 47. O homem, verso 1. Ezequiel 47, verso 1. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e eu vi água saindo de debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. Eu não vou ler todo o capítulo, ou a continuação, mas nós vamos estar falando um pouco mais deste rio, conforme diz aqui no versículo 9, o versículo 9 diz que onde o rio fluir, tudo viverá. Onde o rio fluir, tudo viverá. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, te pedimos que o rio flua mais uma vez, continue fluindo neste lugar. A tua palavra diz que onde o rio flui, a vida surge. O Senhor traz cura. Lugares que antes estavam mortos voltam à vida, por causa do toque das águas saradoras. Nós te pedimos em nome de Jesus, que as águas do Senhor estejam sarando. Pedimos, Espírito Santo, que aquilo que eu não sou capaz de transmitir, que o teu Espírito Santo transmita, de forma inconfundível, ao coração dos teus filhos. Tudo para o louvor da tua glória. Exorta, consola, edifica. Em nome de Jesus, traga, Senhor, gera em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo.
tudo para o louvor da tua glória. Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, Ezequiel, ele era um dos israelitas, ou um dos judeus que estavam no cativeiro. Judá foi levado em cativeiro por causa dos seus próprios pecados. Deus nunca nos criou para que nós fôssemos cativos, para que fôssemos prisioneiros, mas o nosso próprio pecado nos leva para a prisão. O nosso próprio pecado leva-nos a uma situação de aprisionamento. Mas o Senhor, como nós dissemos no começo, o Senhor ele é bom, o Senhor ele é misericordioso. Mesmo aquele povo tendo sido rebelde, mesmo eles não tendo dado ouvidos à voz dos profetas, o Senhor agora vem a Ezequiel lá no cativeiro e começa a trazer visões de Deus para o profeta. E aquilo não é apenas para ele, é para a nação. Ele está profetizando, liberando palavras de Deus para a nação. Porque profeta, Deus levanta para fortalecer, para trazer visões dos céus. E Ezequiel, ele tem esse papel. E entre tantas visões, é interessante Ezequiel, porque Ezequiel, ele registra as visões, ele inclusive coloca as datas. Alguém tinha me falado, pastor, eu não sou muito bom de data. Então leia Ezequiel, perceba que ele faz uma datação, ele coloca tudo data, nas visões que Deus trazia, na palavra que Deus trazia a ele. E entre essas visões, tem essa aqui famosa, quando o Senhor lhe mostra o templo restaurado. Por que o templo restaurado? Porque o templo tinha sido destruído. Quando os babilônios entraram em Jerusalém, a cidade de Jerusalém foi invadida pelo exército da Babilônia. E eles derrubaram os muros e derrubaram o templo. Aquilo que era de mais sagrado tinha sido destruído. Era tão sagrado que na concepção dos judeus, eles não acreditavam que Deus permitiria que o inimigo destruísse o templo. Na época de Jeremias advertiu várias vezes dizendo, olha, se arrependam, senão Deus permitirá que um exército venha, destrua tudo. Em Jeremias 7, a resposta do povo era, de jeito nenhum, esse é o templo do Senhor, esse é o templo do Senhor, Deus não permitirá que o templo do Senhor seja destruído. Deus não está preocupado com o templo, Deus não está preocupado com coisas, Deus está preocupado com o seu coração. Deus está preocupado com o seu interior, Deus está preocupado com você, Deus está preocupado com o que acontece dentro de você. Porque se houver alguma coisa errada dentro de você, tudo que você fizer será contaminado. Tudo o que você fizer, querido, vai sofrer deteriorização, vai apodrecer, vai trazer mau cheiro, porque tem alguma coisa errada dentro de você. E é o que acontecia com o povo, estava errado, dentro deles estava errado. Eles não tinham a inclinação de obedecer, de se submeter, de ouvir a voz do Espírito Santo. Ainda que todos os dias eles recitavam uma reza, todos os dias eles recitavam aquilo que eles chamam de Shema Israel. Todos os dias eles diziam, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. Ouve, ó Israel. Todos os dias eles faziam recitação do Shema, mas eles não ouviam. E porque eles não ouviam, eles foram levados em cativeiro. Eu pergunto, você está ouvindo a voz de Deus? Você sabia que antes de Deus mandar os mandamentos, o povo ouviu a voz do Senhor? Antes que houvesse mandamentos, Adão ouvia a voz do Senhor. Nós precisamos ser um povo que ouve a voz do Senhor. E a voz do Senhor muitas vezes vai chegar como uma brisa, assim como ele chegou lá para o Elias, que estava dentro de uma caverna. E o Espírito do Senhor soprou ali e disse, que fazes aqui, Elias? Às vezes é uma forma de uma pergunta, dizendo assim, o que você está fazendo da sua vida? Por que você está agindo dessa forma? Por que você está desperdiçando seu tempo assim? Por que você está rancoroso? Por que você está com mágoa? Por que você está destilando veneno? Por que você está falando mal do seu irmão? Por que você está criticando? Às vezes é na forma de uma pergunta que a voz do Espírito Santo vem.
E aqui no capítulo 47, o Senhor mostra, dentro da restauração do templo, que é uma visão, lembre-se, é uma visão. O templo não existia, tinha sido destruído. Mas eles têm uma visão, e na visão, ele vê água saindo da soleira do templo. E o coração do templo era o santíssimo lugar, ou o santo dos santos. Era dali, daquele local, que o Senhor falava. A glória de Deus se manifestava. Só que agora, as águas elas estão fluindo, elas estão saindo da soleira do templo, e elas começam a crescer, a tal ponto que o profeta ele entra nessas águas. Você pode ler depois em casa, e você vai ver que primeiro as águas elas lhe dão nos artelhos, as águas lhe dão depois nos joelhos, as águas lhe dão depois nos lombos. São águas que começam num nível, depois vão para outro nível, depois vão para outro nível. E chega um momento que a Bíblia diz que ele continua andando, porque se forma um rio dessas águas. E ele continua andando dentro desse rio. Olha só, pastor, que visão engraçada. Você nunca teve sonhos engraçados? Isso aqui é uma visão que ele está tendo. Quem já teve sonhos interessantes assim? E esse homem ele está tendo essa visão, e ele está entrando nesse rio que sai do trono, que sai do templo, e ele entra, e à medida que ele entra, ele vai afundando cada vez mais, as águas vão ficando mais fundas, e chega um momento que ele não consegue ficar em pé, e ele tem que nadar, porque as águas são profundas, e é interessante que à medida que vai se distanciando, as águas vão aumentando, vão fluindo, vão aumentando cada vez mais. O que isso está mostrando? Aí, como eu disse para vocês no versículo 9, ele diz: onde essas águas passarem, elas vão trazer cura. Deus estava mostrando uma restauração, mas uma restauração que procedia do interior do templo. Deus, o seu desejo sempre foi habitar no meio do seu povo. Quando Salomão foi construir o templo, Deus falou para ele, aliás, o próprio Salomão ora e diz: Senhor, qual casa nós poderíamos te edificar, se os próprios céus dos céus não te podem conter? O que Salomão está dizendo? Preste atenção nisso. Salomão está dizendo que os céus dos céus, o universo não pode conter Deus. Eu não sei se você entendeu essa afirmação de Salomão, mas ele está dizendo que o universo em si, com seus 14 bilhões de anos-luz ou mais, eles não podem conter a presença, porque Deus não está preso no universo, Deus está fora do universo. Foi Deus quem criou o universo. E como alguém pode criar uma estrutura que contenha a presença de Deus? O homem não pode criar, nós não podemos criar, por maior que seja a estrutura, nós não podemos criar. E aí Salomão disse: Senhor, eu estou construindo esse templo, que era uma das obras mais magníficas da época. Ele estava dizendo: esse lugar vai ser um lugar de altar de sacrifício, para oferecermos sacrifício ao Senhor. Ele estava começando a compreender algo que às vezes nós não compreendemos. Mas quando no Novo Testamento Paulo vai escrever aos Coríntios, ele vai dizer: vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus? Vocês não sabem que vocês são a habitação de Deus? Porque Deus não habita em templos feitos por homens, mas Deus habita no templo que Ele construiu, naquilo que Ele fez. E você é essa habitação, você é esta casa. Amém? Nós somos essa casa, nós somos essa morada onde Deus habita. Mas assim como na visão, Deus quer trazer restauração. Para quê? Deus quer trazer restauração para que as águas que saem de você, elas sejam águas que comecem a sarar as pessoas. Sejam águas que comecem a sarar. Você vai liberar águas, e água representa vida. Toda pesquisa espacial está baseada em água. Precisamos saber se na Lua tem água. Tem água na Lua, pastor? Tem. Então dá para construir uma base. Tem água em Marte? Tem. Então dá para construir uma base em Marte. Por que essas pesquisas são tão importantes? Por que está associado com água? Porque água é vida. Água é vida.
Então ele está dizendo que do templo ia fluir vida, e essa vida ia trazer cura, ia começar a sarar ambientes, ia começar a sarar os lugares. Você é esse templo, você é este lugar. João capítulo 7, aleluia. João capítulo 7. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 37. João 7:37. É fácil de vocês lembrar, né? 7:37. No último dia, o mais importante dia da festa. No último dia, o mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz. Ele disse em alta voz o que, gente? Se alguém, imagina ele falando em alta voz ali no templo. Ele não tinha microfone, ele não tinha nada, mas ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, de seu interior fluirão rios de água viva. Que declaração poderosa! No último dia da festa, ele abre a boca, ele faz essa exclamação, ele faz essa declaração poderosa. Ele diz: quem crê em mim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior vai fluir água. Lembra de Ezequiel 47? As águas estão fluindo do templo. Agora Jesus diz: quem crê em mim, as águas irão fluir. Para trazer o que, pastor? Verso 9 lá de Ezequiel 47. Para trazer cura por onde passar. Meu querido, o desejo de Deus é que você comece a trazer cura aos ambientes. Se você crê em Jesus, Ele disse: quem crê em mim, rios de águas vivas fluirão. Quando você abrir a sua boca, vai começar a fluir o rio, e você vai trazer palavras de vida, você vai trazer palavras de cura. Você vai abrir a boca e vai começar a trazer bênção para as pessoas. O apóstolo Tiago, ele vai dizer que a sua boca vai ser fonte de vida e não de morte, vai ser fonte de bênção e não de maldição. Escute, Deus deseja que da sua boca procedam bênçãos e não maldições. Deus deseja que você seja um liberador de vida e não de morte. Deus deseja que você abra a sua boca para abençoar e não para amaldiçoar, porque é esta visão que o profeta tem, e é isso que Jesus vai confirmar aqui em João capítulo 7, 37 e 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rio de água viva. Vai fluir, as águas, elas irão fluir do seu interior. Aleluia. Para quê? Para matar a sede do sedento. Às vezes você vai encontrar uma pessoa, a pessoa vai estar dizendo: eu não sei o que eu faço da vida, já estou desesperado, eu não sei mais o que eu faço. Aí você vai estar lá, você vai abrir a boca e vai dizer: eu tenho um Deus que se importa com você. Eu tenho um Deus que te ama, e Ele pode mudar essa situação. E à medida que você vai abrindo a boca, as águas irão fluindo. Você sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai ser curada. Essa pessoa vai dizer para você: olha, eu estava mal, mas eu comecei a abrir a boca, comecei a falar com você, e eu senti cura. Eu estou bem agora, eu estou bem. Eu estava mal, eu estava pensando em fazer uma besteira, mas agora eu estou bem, eu estou curado. Sabe por quê? Porque do seu interior fluíram águas vivas. Do seu interior, as águas que saram, tocaram na vida dessa pessoa. Você vai chegar em casais que estão dizendo assim: olha, eu não aguento mais esse homem, tem 10 anos, estamos com problema, estamos com dificuldade. Você vai abrir a boca e vai dizer: olha, Deus é o Deus de restauração, Deus é um Deus de milagre, vamos orar. Sabe por quê? Porque tem muita gente que abre a boca para amaldiçoar. Tem muita gente que abre a boca para dizer que não dá certo. Tem muita gente que abre a boca para trazer morte, para trazer destruição.
mas do templo do Senhor, do santuário do Senhor, as águas que saem são águas que trazem vida. E são águas que vão se aprofundando. Sabe o que isso quer dizer? À medida que você começa a ouvir a voz do Espírito Santo, à medida que você começa a liberar essas palavras, à medida que você começa a liberar a vida, Deus vai fazer com que haja mais água, mais vida vai começar a fluir de você. E você não vai apenas sustentar uma pessoa, você vai começar a sustentar mais e mais pessoas, porque você se tornou uma fonte de águas vivas. Ah, pastor, mas eu mesmo estou precisando disso, eu mesmo estou precisando de um milagre, eu mesmo estou me sentindo amargo, eu mesmo estou me sentindo assim, eu mesmo estou me sentindo seco, eu estou me sentindo vazio. A Bíblia conta no livro de Gênesis que Abraão, nosso pai na fé, a Bíblia chama de Abraão nosso pai na fé. O nosso pai na fé, o Abraão, ele cavou poços, ele deixou como herança para o filho, para o Isaac. Mas o inimigo, os filisteus, já naquela época o inimigo, eles foram lá e eles entulharam os poços, eles colocaram pedras, eles não queriam que Isaac pudesse usufruir daquilo que o pai tinha feito, das águas vivas, das águas que saciam, das águas que trazem prosperidade, águas trazem bênção. Se naquela época alguém tinha um poço, essa pessoa tinha como alimentar, matar a sede dos seus rebanhos, produzir, fazer com que os seus campos produzissem. Essa pessoa tinha a condição de prosperar, tinha a condição de ter vida, tinha a condição de ter alegria, de ter saúde. Mas o inimigo vem e eles entulham os poços. Gênesis 26, a Bíblia diz que Isaac, ele vai para aqueles poços e ele começa a desentulhar, ele começa a tirar aquilo que o inimigo havia colocado. Querido, nós temos que ter cuidado, porque o diabo sabe que Deus cavou dentro de você um poço, mas muitas vezes o inimigo quer entulhar esses poços, o inimigo quer colocar lixo, quer colocar pedras, quer colocar coisas, para que você não esteja fluindo, para que você não flua. Quantas pessoas têm dons tremendos, capacidades tremendas, mas elas já não conseguem fluir a água viva, já não conseguem gerar vida, muitas vezes estão gerando morte, servem apenas para entulhar mais lixo. E o diabo, ele é especialista em fazer com que a gente venha se magoar, venhamos ficar ressentidos, venhamos ficar chateados, venhamos ficar contrariados, às vezes com o irmão, às vezes uma coisa e outra, às vezes com a palavra que foi dita, ou maldita palavra, maldita. Às vezes nós falamos uma palavra que é maldita, que é mal falada, e quando falamos isso, nós temos a capacidade de colocar pedra nos poços dos nossos irmãos. Nós estamos colocando pedras nos poços das pessoas. E Deus, esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus não é que você coloque pedra no poço de ninguém. Pelo contrário, é que você ajude a tirar, é que você olhe e diz: meu irmão, antes eu via as águas fluindo em você, o que está acontecendo em você? Por que as águas não estão mais fluindo? Por que você já não está liberando palavras de vida? Por que você não está liberando mais sonhos? Por que você não está liberando visões? Por que agora você é tão crítico? Por que agora você é tão amargo? Por que agora você está destilando veneno? Satanás, ele tem o poder de fazer essas coisas, queridos. E aí, quando nós não vigiamos, nós ficamos desse jeito, entulhados, parecemos um caminhão de lixo. Foi a expressão que eu falei na quarta-feira lá na Colônia 13. Às vezes nós parecemos um caminhão de lixo, com todos os entulhos, com todos os lixos. Acumulamos mau cheiro, porque estamos entulhados com mágoas, com ressentimentos, porque não perdoamos, porque julgamos, porque condenamos. Mateus capítulo 18, Jesus ele é abordado com a pergunta do Pedro. Pedro andava com os 11, com ele 12,
E não sei o que aconteceu naquele dia, não sei se foi o Tiago, se foi o João, porque eram os filhos do trovão, eram mais agitados os dois. Pedro também tinha sangue quente, eu não sei se um era colérico e o outro era sanguíneo. Não sei se tinha algum melancólico, um fleumático. Eu só sei que alguém fez alguma coisa com Pedro. E o Pedro chega para Jesus e diz: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? 7? Porque já perdoei 6. Se tiver mais, eu já estou por aqui. Aí Jesus disse: eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. E Pedro: caramba, 70 vezes 7. 70 vezes 7, o que Jesus está querendo dizer com isso? 70 vezes 7. Ele está lembrando a gente lá do Lameque. Ele está falando para a gente lá de Gênesis, quando um mata o outro por causa do ódio, por causa do ressentimento. E se você não quebra essa maldição, você vai continuar prorrogando isso, vai continuar levando isso, vai continuar carregando maldição na sua vida. Ele está lembrando para a gente também que nós precisamos ser pessoas que liberam outras pessoas, porque ele vai contar uma história. Ele diz: ó, o reino dos céus. Depois que ele diz isso, ele diz assim: o reino dos céus. Jesus é um contador de história. O reino dos céus é como um homem rico, que fez prestação de contas com os seus servos. Então chegou um que lhe devia 50 milhões de reais, 50 milhões. E aquele homem disse: pague ou você irá preso. E aquele homem começou a chorar e a dizer: não, por favor, eu vou te pagar, pelo amor de Deus, não me prenda, não venda meus filhos, tenha misericórdia, venda só minha sogra. Não, não foi isso, ele não pediu para vender a sogra, não. Mas ele começou a chorar desesperado: faça alguma, por favor, me dê mais tempo, por favor. E aquele homem estava no desespero dele. E o homem disse: vá para casa, sua dívida está perdoada, vá para casa. O clamor daquele homem comoveu. Pode ir, está perdoada a sua dívida. Mas aí aquele homem chegou, saiu da presença do rei lá e disse: cadê aquela pessoa que me devia? Estava me devendo 500 reais. 500 reais. Ei, você que está me devendo os 500 reais, me pague agora. Rapaz, eu não tenho com que lhe pagar, eu não tenho como pagar você. Me pague, ou você paga, eu vou chamar a polícia agora e vai lhe prender. Por favor, me perdoa, me dá um tempo, eu vou te pagar os 500 reais. Paga agora, ou você paga ou eu chamo, você vai preso. Por favor, eu não tenho como te pagar, eu não tenho. Ó, prenda esse cara aqui, ele está me devendo. E ele foi preso. O rapaz foi preso porque devia 500 reais. 500 reais. Mas tinha gente ali ao redor. O pessoal ouviu aquela conversa. E foram lá para o rei e disse: ó, lembra aquele rapaz que te devia 50 milhões? Que chorou aqui porque não tinha como pagar? Ele encontrou um colega dele que devia 500 reais para ele. E ele colocou o rapaz na cadeia por causa dos 500 reais. Você acredita nisso, rei? Gente, eu posso imaginar o rei ficando vermelho de raiva. Manda chamar ele aqui. Ele olha na cara do rapaz e diz assim: você me devia 50 milhões. Eu perdoei a sua dívida porque você me clamou, você pediu. Eu perdoei uma dívida tão grande. Seu colega devia apenas 500 reais para você. Você não teve compaixão, você não teve misericórdia, você foi duro. Você julgou, você condenou por causa de 500 reais, colocou ele na prisão. Você não lembra o que eu fiz por você? Chamou os meirinhos, os oficiais do tribunal, e colocaram ele na prisão.
Disse: você só sai daí quando você pagar o último centavo. E depois Jesus conclui dizendo: assim fará o meu Pai. Preste atenção, Jesus disse: assim fará o meu Pai, se de coração vocês não perdoarem. Ele está dizendo: vocês serão colocados em prisão, vocês serão entulhados, o ressentimento, a mágoa vai entulhar os poços, vocês estarão presos, vocês não conseguirão liberar as águas, vocês serão atormentados, porque se tem algo que vai entulhar a gente, se tem algo que entulha a gente, é essa mágoa, esse ressentimento, esse ódio, não liberar perdão às pessoas. Era você que devia 50 milhões, era eu devia. O nosso irmão é aquele que nos deve 500 reais. Mas quantas vezes nós somos rápidos para guardar ressentimento, guardar mágoa, ficamos amargurados e começamos a entulhar e contaminar o nosso interior, contaminar aquilo que Deus chamou para ser águas que saram, águas que curam, águas que trazem vida, águas que trazem vida. Eu sempre digo aqui que o que você tem de mais precioso, preste atenção, olha aqui para mim, o que você tem de mais precioso, querido, é o teu coração. Do teu coração procede as saídas da vida. Vai chegar um dia em que você estará diante do Senhor, e tudo que você fizer, tudo que você fez, vai ser julgado a partir do teu coração. A partir do teu coração, tudo que você fez será julgado. Se o teu coração estava contaminado, tudo que você fez saiu contaminado. Tudo que você fez saiu contaminado, porque o teu coração estava contaminado. Eu sempre peço ao Senhor: Senhor, me ajuda a guardar meu coração. Eu vou dar um testemunho para vocês. Como pastor, muitas vezes nós somos feridos. Como pastor, muitas vezes as pessoas falam coisas que elas nem imaginam, mas elas falam. Elas criticam, elas magoam, elas ferem, elas colocam pedras. E eu disse: Senhor, mas sabe qual é a decisão que eu tomei? Eu disse: Senhor, eu não quero deixar que o meu poço fique entulhado, e eu não vou deixar que ninguém entulhe o meu poço. Uma das coisas que eu faço, sabe o que é? Eu não sei se você pode fazer isso, mas uma das coisas que eu faço é: eu pego o violão e eu começo a adorar o Senhor. E eu começo a adorar. Eu não fico pensando em quem falou uma palavra, em quem deixou de falar. Eu não fico guardando. Eu vou liberando. Eu vou pedindo: Senhor, deixa que as águas fluam. Senhor, deixa as águas fluírem. Deixa as águas fluírem. Eu não quero nada. Eu não quero um ressentimento. Eu não quero mágoa. Eu não quero rancor. Eu não quero nada. Não quero isso na minha vida. Minha esposa estava dizendo: Pastor Cid, eu não sei como é que você consegue dormir. Sabe por que eu consigo dormir? Porque a palavra do Senhor, ela diz que o Senhor dá o sono aos seus amados. O Senhor dá o sono aos seus amados. Quando você consegue tirar o lixo, quando você consegue desentulhar, querido, as águas vão continuar fluindo. Pastor, mas eu fui magoado, eu fui ferido. O problema não é se você foi magoado, o problema não é se você foi ferido, o problema é se você não foi lá e fez como Isaac, se você não tirou o entulho. Lembre-se, Isaac teve que tirar o entulho. Você precisa tirar o entulho, porque senão você vai se tornar seco, amargo. Quando você se juntar com alguém, você vai falar mal de outras pessoas, você vai ser crítico. Mas se você for deixar as águas fluindo do seu interior, quando você estiver perto das pessoas, você vai liberar a vida. Amém? Você vai dizer: eu te abençoo em nome de Jesus. Que o Senhor continue te fortalecendo, que o Senhor continue te restaurando, que haja vida em você. Porque você descobriu que Deus te chamou para ser isso. Não há desculpa para mim. Eu quero dizer para vocês: não há desculpa para mim. Não há desculpa também para você. As provações, as lutas, as dificuldades, os problemas
não podem tornar você uma pessoa amarga, não podem entulhar os seus poços. Você não tem direito de ficar ressentido, magoado. Isso vai adoecer você. O escritor aos Hebreus, eu quero terminar com isso. A palavra do Senhor diz que nenhuma raiz de amargura brotando contamine todo o seu ser. Quando você deixa a amargura entrar, ela contamina todo o seu ser. Tudo é contaminado. Isso acaba desencadeando inclusive doenças em você, problemas em você, e impede você de ser aquilo que Deus chamou você para ser, um gerador de vida. Você foi chamado para gerar vida, amém? Você foi chamado para gerar vida. Você foi chamado para liberar vida. E essas águas, aonde elas chegarem, elas trazem vida, trazem restauração. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluias. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, por onde o rio passar, tudo ele vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber. Quero beber. Toda a igreja, levante a voz. O teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, Fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.
Mas não apenas o Senhor quer fazer de você este lugar de onde as águas vivas saem, amém? Por favor, coloque a mão aqui. Jesus disse: quem crê em mim, do seu interior, algumas versões dizem do seu ventre, fluirão rios de águas vivas. Coloca a mão aí no seu interior e pede para o Senhor: Senhor, eu te peço que venha fluir as tuas águas dentro de mim. Tira todo o entulho. Se há algum entulho, querido, no teu coração, peça para o Senhor: Senhor, escuta bem, todos nós precisamos pedir isso, todos nós. O inimigo tenta tanto trazer entulhos, mas assim como Isaac, ele removeu os entulhos. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero remover qualquer entulho que houver. Qualquer entulho que houver, eu quero que seja removido da minha vida, em nome de Jesus. Limpa meu interior, limpa meu coração. E se há alguém que você precisa perdoar, querido, na história que Jesus contou, talvez aquele homem não perdoou o seu próximo, porque ele mesmo se sentiu que não tinha sido perdoado, mas o rei o perdoou. Você precisa entender que você foi perdoado. Não seja tão duro com outras pessoas que te devem, que te magoaram, que te feriram. Libere perdão a elas, porque você mesmo foi perdoado, em nome de Jesus. Você precisa aprender a ministrar a partir do seu interior. Isso é que vai trazer cura às pessoas. É quando você libera do seu interior. Quando a gente começa a ministrar do nosso interior, isso traz cura para as pessoas. É por isso que o diabo quer tanto impedir você. Por isso que ele quer tanto colocar entulhos. Mas diga para o Senhor: Senhor, nessa noite eu quero tirar todo o entulho do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, vidas nesse lugar, Senhor, se cumprindo o que está escrito no livro de João, capítulo 8, capítulo 7, versículo 37 e 38. Como dizem as escrituras: quem crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E eu profetizo, Senhor, isso acontecendo no meio desta igreja. Pessoas que liberam manancial de águas vivas. Eu profetizo no nome de Jesus, Senhor, vidas que liberam vida, e essas águas aumentando. Eu declaro em nome de Jesus que à medida que você se expõe, à medida que você começa a liberar essas águas, eu profetizo que elas vão crescer, e você se tornará fonte para tantos outros, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo agora, águas, águas, águas fluindo do seu interior. Você é fonte de cura, meu irmão, minha irmã. Você é fonte de cura. O Senhor te chamou, como na visão de Ezequiel 47. O Senhor te chamou para que através de você as águas procedam e as águas tragam cura sobre as pessoas. Pai, assim seja, para o louvor da tua glória, no nome de Jesus. Amém e amém. Senta um instantinho. Eu não poderia encerrar esse culto sem dar a você a oportunidade, você que está aqui nos visitando, a oportunidade de entregar a sua vida a quem quer limpar o seu interior. Deus deseja fazer de você uma fonte de águas vivas, e a primeira coisa que Ele quer fazer é limpar o seu interior. Se você desejar nesta noite, Jesus, Ele vai entrar na sua vida de forma poderosa e vai trazer cura para dentro de você. Você só pode se tornar uma fonte de águas vivas se você permitir essa entrada poderosa. O Senhor diz em Apocalipse 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. A porta do seu coração só tem tranca, só tem fechadura por dentro.
Não é Ele que abre do lado de fora, é você que tem que abrir. E você pode tomar essa decisão nessa noite. Se o Espírito Santo está falando com você, não resista à voz do Espírito Santo. Eu quero te convidar a fazer essa oração comigo. Toda a igreja pode fazer, mas principalmente você que deseja essa mudança, essa transformação na sua vida, que deseja ser perdoado dos seus próprios pecados e ser transformado a partir do seu interior. Ore comigo, diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te peço, perdoa os meus pecados. Eu sei que eu não tenho condições de pagar o preço pelos meus pecados, mas eu sei que o Senhor morreu na cruz para que as minhas dívidas fossem perdoadas. Eu te peço nessa noite, perdoa os meus erros, perdoa os meus pecados. A partir de hoje, seja o único Senhor e o único Salvador da minha vida. Eu te recebo como Senhor e Salvador todos os dias da minha vida. Eu me entrego para te servir hoje e sempre. Amém. Você que fez essa oração pela primeira vez está dizendo: pastor, eu quero isso na minha vida. Faz um sinal assim, levanta a sua mão assim, em nome de Jesus. Eu quero ver a sua mão levantada. Pode levantar a sua mão, pode levantar, não tenha vergonha não. Eu quero ver, cadê? Amém, amém, eu vejo a sua mão, amém, amém, onde está? Amém, eu vejo a sua mão, amém. Onde está a terceira pessoa? Amém, amém, amém. Onde está a terceira pessoa? Levante sua mão, não tenha vergonha não. Hoje é o dia, hoje é a hora, esse é o momento. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Vem cá, isso, pode vir, pode vir. Eu quero orar, sim. Você que levantou sua mão, pode vir à frente, eu quero orar por você. Tem mais alguém? Em nome de Jesus, sai do seu lugar. Eu quero orar por vocês. Onde está a terceira pessoa? Sai agora do seu lugar, vem aqui, nós queremos orar por você em nome de Jesus. Se tem mais alguém, em nome de Jesus, pode sair, pode vir aqui. Nós queremos orar por você. Desse lado tem alguém? Escute. Se o Senhor está falando com você, não resista. Isso, pode vir. Faça como essas mulheres corajosas que estão aqui à frente. Amém, queridos? Em nome de Jesus, pode vir. Essa é uma noite de festa. Essa é uma noite de festa. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Os céus estão em festa. Olha para mim aqui um instantinho. Os céus estão em festa. Tem anjo pulando e saltando hoje na presença de Deus. E você é o motivo disso. Eu comecei dizendo que Deus, Ele é tão bom. E realmente Deus é tão bom, Ele ama vocês tanto, que Ele preparou esse momento para que vocês tenham esse encontro poderoso com Ele. Amém? Nós queremos orar por vocês. Amém. Temos duas pessoas aqui. Cadê mais mulheres aqui para orar por elas? Amém. Isso. Vamos orar. Igreja, só coloque de pé, vamos orar. Se tiver mais alguém, pode vir. Ah, pastor, eu já frequento, mas ainda não tomei essa decisão. Então hoje é o dia, esta é a hora. Sai do seu lugar agora, em nome de Jesus. Tem mais alguém? Sai do seu lugar agora, em nome de Jesus. Eu quero te dar esse tempo para que você venha aqui. Nós vamos orar. Estenda suas mãos por elas, vamos abençoar essas vidas. Estenda as mãos. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Pode fechar os seus olhos. Te agradecemos por essas vidas. E em nome de Jesus, faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, assim como foi falado nessa noite, rios de águas vivas fluam do seu interior. Eu profetizo em nome de Jesus que a partir de hoje, esses rios que foram falados essa noite
Esses rios que estão descritos em João 7, 37 e 38 fluirão do seu interior. Eu declaro em nome de Jesus. O Senhor diz para você: você é fonte de águas vivas. Que as águas fluam do seu interior, no nome poderoso de Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo o ambiente sendo transformados, porque o Senhor chamou vocês. O Senhor te chamou em nome de Jesus, para que você experimente vida e vida com abundância, e libere essa vida de Deus. Liberem essas vidas de Deus. Todos os entulhos sejam removidos. Todos os entulhos sejam removidos agora, no poder do nome de Jesus. Amém e amém. 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 Pode dar um abraço nelas por mim, por favor. Ali, ó. Vocês são amadas e vocês estão em casa. Eu quero que vocês saibam disso. Por favor, acompanhem elas ali, para que vocês saibam disso.